Hoje, 8 de abril de 2021, o episódio custa 23 centavos, mas tu paga só se tu quiser. Esquizoataque, falando sobre habilidade, experiência e level de habilidade. E aí, gurizada, tão vivo ainda? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para falar sobre skill, XP e level de skill. Skill é a famosa habilidade, né? Vamos lá, sobre skill. Algumas habilidades vêm de forma. A gente nasce com elas. São geradas na criação do nosso personagem. Ela é passada de uma geração para outra de jogadores, como aptidão por cálculo, para desenho, facilidade com coisas artísticas, esse tipo de coisa assim, o que a gente chama de dom. Mas mesmo assim a gente precisa trabalhar o dom, trabalhar essa habilidade que vem de fábrica para ganhar experiência nela, para desenvolver melhor. Já tem outras habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo da vida, que não vem de fábrica. A gente tem que trabalhar muito e pesado em cima delas para desenvolver essa habilidade nova. Acho que ficou clara essa parte de skill. Agora eu vou falar sobre experiência. O ponto de experiência a gente ganha praticando a skill. Quanto mais a gente pratica a habilidade, mais pontos de experiência a gente ganha nela. E quanto mais a gente fica hábil nessa atividade, menos pontos a gente vai ganhando nela, só se mudar alguma coisa. Por exemplo, a habilidade de cozinhar. Para cozinhar a gente tem que fazer a quest de preparo de refeição. A primeira quest a gente vai ganhando quando é level bem baixo ainda. Nos primeiros levels a gente vai ganhando as primeiras quests de preparo de refeição. Para fazer essa habilidade de cozinhar, a gente tem que ter primeiro a habilidade de manipular o fogo ou manipular a eletricidade, porque já tem agora fogão e forno elétrico, forno de micro-ondas, são itens, alguns são itens raros, outros são não tão raros assim. Mas para cozinhar a gente precisa manipular o fogo, ter a habilidade de manipular o fogo, que a gente também aprende quando é bem pequeno, quando é bem level bem baixo. Depois de ter a habilidade de manipular o fogo, a gente aprende que o óleo fica numa temperatura, o item óleo fica numa temperatura boa para fritura. Aí a gente faz a quest fritar ovo. Quanto mais a gente pratica essa habilidade, mais experiência a gente ganha. Até que a gente aprende que não precisa ser óleo, pode ser uma manteiga, usar o item manteiga para fritura de ovo. E quanto mais evoluído fica a habilidade, menos experiência a gente ganha nela. Vai ficando mestre na skill e vai ganhando pouca experiência. Até que chega o ponto que não dá para aprender mais nada sobre fritar ovo, sobre essa quest aí, sobre essa habilidade de fritar ovo. Aí vem o level da quest. Level da quest não, level da skill. Level da skill é assim: conforme a gente vai desenvolvendo a habilidade, vai aumentando o level dela. Quanto maior o level, mais habilidade a gente ganha com outros itens. Por exemplo, fritar batata. Depois da habilidade de manipular o fogo e depois da habilidade de cozinhar, a gente ganhou a habilidade de fritar ovo. Aí, de tanto a gente fritar ovo, a gente consegue chegar na habilidade de... tem que trocar o item, né? Porque a gente não pode comer ovo para sempre, então tem que mudar o item. Aí a gente aprende a fritar batata. A batata tem todo um preparo antes de descascar, daí tu tem que ter a habilidade de manipular faca para não se cortar, não tomar dano. E o tempo de fritura é diferente também.
Aí tem que ser só com óleo, não pode usar manteiga. É toda uma outra habilidade que tu ganha depois de aprender a fritar ovo. Tu pode aprender primeiro a fritar batata também, não tem problema. Mas o importante é pegar a habilidade de fritura, na habilidade de cozinhar. Na skill de cozinhar tu ganha habilidade de fritura. Aí tu aprende a fritar outras coisas também, batata, legume. Tu pode começar a fritar carne depois de um certo tempo. E para concluir, eu só quero falar que é para lembrar que as primeiras habilidades lá de manipular fogo, manipular faca, essas coisas, tudo a gente aprende com alguém de level maior. Eles sempre falam, não brinca com fogo, não brinca com faca, não manipula isso que tu vai tomar dano. Aí mesmo assim a gente vai lá e faz, mas sempre sob a supervisão de alguém de level maior. Momento Wikipédia, um momento de informação. (8 de abril), Dia Mundial do Combate contra o Cancro. Pontos de magia, ou Magic Point, Spirit Points, Stamina Point, Spell Points, Mana Points ou Skill Points, se refere à força ou energia usada para conjurar e executar habilidades, magias e afins no mundo do RPG. Hoje eu dei uma explicação sobre o ponto de experiência para te upar a tua skill, mas para te criar alguma coisa tu precisa gastar skill point. Você tem que ter os pontos de experiência para poder gastar na habilidade, para te poder praticar a habilidade. Quanto mais pratica, mais pontos tu ganha, mais skill point tu ganha, mais pontos de magia tu ganha, para poder executar ela mais vezes, por mais tempo e assim por diante. Papo de mendigo, papo especial pra falar besteira. No papo de mendigo de hoje eu vou falar um bagulho que é bem sério. Eu tentei explicar na parte do esquizoataque os negócios de habilidades lá. Habilidade e skill, essas coisas e experiência. E eu me enrolei todo. Mesmo com um negócio escrito na minha frente pra eu explicar, eu me enrolei todo pra explicar e deixar bem claro. Aí isso é uma coisa que eu tô tentando melhorar na minha vida com esse podcast. Que é, imagina se eu vou explicar a minha vida assim, alguma coisa numa entrevista de emprego. Foi esse tipo de coisa que a esquizofrenia me causou. Eu não consigo me comunicar direito. Quando eu tento explicar alguma coisa, eu me enrolo todo. E falha a comunicação. Eu dou umas pausas para pensar no que eu vou falar adiante. Eu tive que cortar um monte de pausa que eu fiz ali na gravação do momento esquizoataque para diminuir o áudio, e mesmo assim ficou longo e enrolado. Espero que vocês tenham entendido a dificuldade que eu estou tendo de comunicação. Muito obrigado por escutarem até aqui. Um abraço e vida longa.